Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Este é o último podcast da temporada 2018. Eu sou Antônio Curti. Lógico, a gente volta na semana que vem para o recap do Super Bowl, mas depois a gente entra de férias. Então, este é o podcast que você começa, querido ouvinte, a se despedir de nós. Antônio Curti e comigo, o baluarte do roteiro nacional, o melhor imitador de Fausto Silva do Brasil, com certeza. Olá, Eduardo Miceli. Palavras gentis, suas. Acabando, né, gente, a temporada. A gente sabia que esse momento ia chegar. Ele chega muito rápido. Às É, vezes você nem percebe. é. E obrigado por estar com a gente até agora. Tipo, se você, meu caro torcedor New Orleans Saints, está chateado, se você do Chicago Bears ficou puto, se você achava que os Chiefs iam finalmente voltar ao Super Bowl depois de 1 bilhão de anos, não fiquem tristes. Fiquem com a gente. A gente vai falar desse Super Bowl 53 e se divertir enquanto isso. E trazer informação sempre que é o mais importante. Informação, que coisa maravilhosa. Como diria um slogan antigo da ESPN, informação é nosso esporte. Então, trazendo informação aqui, e muita opinião também, né? Não só informação. Eu sei que o jornalismo tem como tara a informação e menos a opinião, mas como nós dois somos formados em direito, dane-se, a gente vai dar opinião mesmo. Não gostou. Quem gostou, como diria MC Todinho não, Jojo Todinho. Quem gostou, aplaude. Quem não gostou, paciência. Vamos dar opiniões, mas opiniões sempre extremamente abalizadas. Eduardo Miceli fez um texto aberto. Esse texto não é para assinantes apenas. Eu quis colocar apenas para assinantes esse texto, quando eu estava Uhum. editando. Mas aí eu pensei melhor e falei: não, esse texto as pessoas merecem ler. Que é sobre como o Jared Goff saiu de zero from hero to hero, né? De zero a herói, de bust a chegar ao Super Bowl. Ele não é o principal jogador dos Rams, a gente sabe disso. Mas o quarterback é a posição mais importante do jogo, então tá lá na capa do Pro Football, em profootball.com.br, um texto muito legal que o Dudu escreveu sobre a trajetória do nosso cosplay de Ryan Gosling. É ele mesmo. O Zero to Hero, nosso Hércules. O Hércules da Califórnia, se você me permitir aí. Hércules da Ele. Califórnia. Foi um bom texto, cara. Foi um texto legal. E ainda deu pra contextualizar com o zapping midiático que a gente vive hoje, né? Da pressão de ter sempre um take que vai gerar engajamento com as pessoas. Tipo, eu até falo isso no texto. Os Patriots perderam? Acabou a Acabou a dinastia. dinastia, acabou a dinastia, é óbvio. Mas é isso, é isso. Hum, muito bom. Então tá lá na capa do site. Daqui a pouco a gente faz outros merchans, etc. Lembrando sempre que esse podcast é trazido a você por queroapostar.com, que é um site de tips, de picks, para você que gosta de apostar em esportes. Tem muito conteúdo lá, o Australian Open acabou de terminar, como eu já falei, mas tem muito futebol pela frente, a NBA tá pegando fogo, tem picks também para o NBB, então não deixe de acessar queroapostar.com. Vamos lá então, Eduardo Miceli. Simbora! Show! Podcast de sócios dessa semana, né, que também a gente vai ficar nessas férias sem fazê-lo, será sobre superlativos do Super Bowl. Então a gente vai falar o nosso Super Bowl preferido da história, mais ou menos o que está acontecendo no ESPN League essa semana, né? Hoje, por exemplo, hoje quinta-feira, hoje à noite teremos eu, Ari Aguiar e a Alana decidindo os melhores shows da história do Super Bowl. E obviamente eu vou colocar o do Prince e como primeiro, né? Porque a gente não está decidindo qual é o melhor artista, a gente está decidindo qual é o melhor show. O melhor artista é o Michael Jackson. Mas o show do Prince foi realmente inesquecível. E olha que os Bears perderam aquele Super Bowl, hein? Se eu fosse clubista e chato, eu poderia não querer colocar aquele Super Bowl como primeiro, mas vou colocar. E aí o resto da lista a gente vê. Obviamente vai ter barraco, porque a televisão foi feita para isso, né? A televisão foi feita para assistencialismo, barracos e micos, né? É assim que se move a televisão ao redor do mundo. Então, pelo menos o barraco estará garantido. É exemplo que aconteceu ontem, que tive que defender o Helmet Catch como jogada mais incrível da história do Super Bowl, em meio a um clubismo exacerbado que havia no ambiente. Mas ganhamos, de virada de mesa. Muito obrigado, Paulo Antunes e Everaldo Marques, que nos salvaram e a justiça foi feita. Então, a ESPN Liga hoje às 9, amanhã também tem, sábado tem 2, domingo abre o jogo para o Super Bowl às 7h30. Dudu, vamos então endereçar a pauta deste podcast, né, do Super Bowl. Vamos. A gente fez algumas perguntas, né? O episódio anterior foi mais uma mailbag que um podcast prévio propriamente dito. A gente comentou um pouco sobre o Pro Bowl, sobre esse devaneio do Julian Edelman ser Hall of Famer ou não. Pode até ser, mas daqui 20 anos ele não vai ser first ballot, como a gente endereçou. O nosso querido... E aí teve uma pergunta, né? O caminho para parar os Rams seria desafiar o Jared Goff?
seria fazer com que, abre aspas, a natureza marque, fecha aspas. A natureza marca é uma das minhas expressões favoritas da história da pelada brasileira. É maravilhosa essa expressão, É fantástica. cara. A natureza marca é só incrível. Sou um grande fã. Então, acredito sinceramente que parar os Rams é uma tarefa difícil, tá? Acredito nisso. Não só acredito, como tenho certeza que é. Será? Afinal, os Rams são um Será time que é completo. difícil? Mas será que é mesmo? Deve ser. Eu diria... Tudo bem, teve 2 semanas pra arrumar a casa, mas esse time não jogou tão bem nos playoffs não, cara. Desculpa, mas assim, jogou contra uma defesa de Dallas que cedeu 200 jardas terrestres, o jogo contra o Saints foi ruim dos dois lados, os Saints jogaram mal, tudo bem, teve a polêmica de arbitragem, mas os Saints jogaram mal e os Rams jogaram mal, e os Patriots vêm muito mais embalados em janeiro do que os Rams. Em dezembro também o time de Los Angeles não foi bem. Então, sinceramente, tenho minhas ressalvas. Posso estar errado. Se estiver errado no recap, eu peço desculpas, mas eu tenho um feeling que esse Super Bowl vai ser uma pancada dos Patriots. Então, créditos, acabou o podcast. Vamos. Não é isso, claro que não. Mas estou falando meu feeling. A gente vai discordar, a gente vai conversar, mas estou com o feeling que os Rams não têm força para vencer os Patriots. Pode ser que eu esteja bem errado. Né? Eu também achava no Super Bowl 46 que os Giants não teriam força para vencer New England e venceram. Mas, sei lá, cara. Tem uma diferença entre você achar que eles não têm força para vencer e ser uma pancada dos Patriots. Eu acho que tem um gap grande aí entre as coisas. Eu acho que é um time inteligente, o Los Angeles Rams, sem sombra de dúvidas. É um time orientado ofensivamente por uma das mentes jovens mais amadas. A gente não precisa nem entrar aqui sobre o quanto o Sean McVay é visto como o futuro da NFL. E defensivamente tem um cara que está na NFL há 40 anos e é um excelente coordenador defensivo. Eu não acho que são, como diria o Football Manager, que são favas contadas. O que os Patriots precisam fazer? Precisam evitar muito aqueles passes fáceis em zona, primeira coisa. Então eu acredito que eles vão atacar muito na linha de scrimmage de recebedores, sempre marcação homem a homem. Para fazer o quê? Goff, olha só, se você quiser ganhar da gente, você precisa acertar os passes na marcação homem a homem, que são passes que exigem mais precisão, e a gente sabe que o Goff ainda não é um quarterback tão maduro ou tão preciso quanto ele pode ser no futuro, ou quanto, sei lá, o próprio Tom Brady, quanto o próprio Drew Brees, ou como o próprio Aaron Rodgers. Não é esse o caso. Os Patriots precisam desesperadamente frear o Todd Gurley no espaço. Eu acredito que os Rams vão querer usar ele saindo da linha ofensiva. O próprio Dan Orlovsky colocou que se eles usarem jogadas pelo perímetro, eles conseguem evitar o bom pass rush dos Patriots, que mostrou nos últimos... Trey Flowers está em grande fase. Exatamente, no último mês. Então, eu acho que é um jogo parelho. Eu não acho que é uma pancada, eu acho que é um jogo difícil. Eu não acho que é simples como tirar o play action do Goff e forçar ele a passar, porque se tira o play action dele, você vai fazer como? Você precisa da disciplina dos linebackers, faz sentido? Dos Rams. Os linebackers dos Patriots. Linebackers. Sim. Sim, tem que ser Dos disciplinado. linebackers, sim. Então, se o linebacker começar a jogar hesitando, meu irmão, o cara vai botar o Todd Gurley pra correr pra cima dessa defesa. Sempre em 11 personnel. Você confia nos linebackers dos Patriots pra marcar em cobertura? Eu acho que não. Então eles vão ter que jogar em nickel. Em nickel você tira um dos defensores do front seven pra botar alguém. E você vai desafiar o Sean McVay a correr por cima de você? Com o CJ Anderson e sua porpeta magnífica e o Todd Gurley no perímetro? Eu não faria isso. Então eu não acho que é uma coisa tão simples assim pra você simplesmente apagar os Rams. Eu tô achando que vai ser um jogo bem mais duro do que você tá achando. Não, assim, não tô falando, eu não acho que vai ser uma pancada, tô falando que meu coração diz que é possível a pancada. O meu palpite é 24-20 Patriots. Isso não é uma pancada. Não, mas é isso que eu tô falando, tô falando que meu coração diz, não meu lado analista. Ah tá, que você falou que você acha que vai ser uma pancada. Não, tô falando meu coração, feeling, etc, mas não dá pra confiar só nisso. A gente falou aqui no podcast, no final da temporada regular, e daí, Eduardo Miceli, que vem a benesse da gente assistir os jogos depois no Game Pass. Que, assim,
As pessoas têm a impressão que a gente trabalha com uma diversão e que simplesmente basta assistir futebol americano de vez em quando, vir falar um monte de groselha no podcast, imitar o Faustão e o Silvio e o Poderoso Castiga e tá tudo bem. Mas não é bem assim, dá um trabalho do cacete, estou exausto. E a gente assistiu, eu e Eduardo Miceli, a vitória dos Rams sobre os Lions na reta final da temporada, que aquele momento foi o momento que a NFL descobriu o que dava para fazer para parar os Rams. E não coincidentemente, para esse Super Bowl, o técnico dos Rams, o arquiteto do plano defensivo daquele jogo, é o Matt Patricia, foi o Matt Patricia, ex-coordenador defensivo dos Patriots. O Todd Gurley correu com a bola por 23 vezes para 132 jardas, numa vitória de 30-16. Você olha esses números, você fala, ok, os Rams ganharam, venceram tranquilo. Mas as 8 primeiras campanhas que começaram no campo dos Rams, o time foi limitado a 16 pontos. O que ajudou muito Los Angeles naquela partida foi que os Lions não conseguiram converter 2 onside kicks, recuperar a bola, porque um side kick está mais difícil do que nunca nessa temporada, já que os jogadores de times especialistas não podem correr antes do chute ser iniciado, essa regra mudou para essa temporada, e teve um strip sack no Matthew Stafford no último quarto, faltando 8 minutos. A grande virtude dos Lions naquele jogo foi a disciplina no play action, né? A gente vem falando isso já há algum tempo. E os Lions mostraram isso para o mundo, os Bears executaram isso e os Eagles na sequência também. E Bears e Eagles venceram os Rams, e Bears e Eagles tinham times melhores do que os Lions. Sim, eu até acho que o que os Lions e os Bears fizeram em relação aos Eagles foi um pouquinho diferente. E a gente discutiu isso bastante no podcast. A gente falou que eles tiraram o jogo curto, né? Ou seja, os passes pro Todd Gurley, tiraram o jogo corrido fácil, aquelas 3, 4 jardas suculentas. Tiraram também as outside zones, né? Eles usaram Isso. o que se chama de nine technique, que é o defensive end barra, linebacker, etc., edge, mais espaçado possível. Então isso limitou aquelas corridas na diagonal, aquelas outside zones, stretch, que dá uma ignição boa pro ataque dos Rams. E também em terceiras descidas, o Patricia, isso está num texto excelente que o Bill Barnwell escreveu, inclusive, assim possível eu divulgo para quem fala inglês, ele lotou o A-gap, que é o buraco entre o center e o guards, de pressão para tentar fazer com que o Jared Goff entrasse em pânico. O Jared Goff, no play action, para falar sobre a disciplina, né, e tirar o ritmo dele, no play action teve 6 de 14 para 106 jardas, uma interceptação, um strip sack e um rating de 39.6 passando a bola com play action. Foi a pior atuação do Jared Goff com play action nessa temporada regular. Então eu tenho certeza absoluta que os Patriots terão a missão e devem fazer coisas semelhantes. Com certeza, mas eu acredito também que o Sean McVay sabe onde ele errou, onde ele pode melhorar. Ele sabe das limitações do Goff, por mais que eu acho que o Goff está se tornando um quarterback cada vez mais completo, eu falo isso no meu texto, eu acredito nisso. É só ver o tamanho dos passos que ele deu do ano de calouro pro segundo ano dele, ou seja, o primeiro do Sean McVay e o terceiro agora. Eu acredito que o Bill Belichick vai querer expor o Jared Goff. Mas, por exemplo, como eu já falei, linebacker, você vai ficar hesitando se é corrido ou não? Eu vou correr pra cima de você e você vai ser dominado no ponto de ataque pelos bloqueadores. Eu não acho que é tão simples como vamos eliminar o play action com disciplina. Então, eu perdi o fio de raciocínio falando isso. Eu tinha alguma coisa, eu tinha um bom ponto pra falar, só que eu me esqueci. Mas, lembrei, a gente tá falando dos Lions e dos Bears, né? A gente falou dos defensive ends em nine technique, os edge rushers, na verdade. Falamos de lotar o gap A. E os Eagles fizeram algo até diferente. Eles falaram, beleza, vocês vão ganhar suas jardas com o Todd Gurley, mas o Jared Goff não vai passar em cima da gente. E foi uma disciplina fantástica da secundária. O Jared Goff, de fato, não conseguiu fazer os lançamentos que ele precisava fazer. E eu acho que para você conseguir tirar o Sean McVay do jogo, você tem que fazer uma combinação dos dois. Porque, cara, vai ser uma bela luta de boxe entre o Bill Belichick e o Sean McVay. Duas pessoas que são drasticamente táticas e estratégicas. Então, se o Bill Belichick der A pro Sean McVay, o Sean McVay vai responder com B. Você não pode ficar dando A, esperando que vai resolver tudo. Você tem que ir trocando esses socos ao longo do Super Bowl e vendo o que funciona, o que não funciona. A defesa dos Rams, que a gente vai falar daqui a pouco de comparar o Tom Brady, se você tem um look para confundir o Tom Brady antes do snap, você não pode dar esse mesmo look daqui a 4 jogadas. Se funcionou. E não pode ficar repetindo. O Brett Coleman, que faz uns vídeos, falou exatamente isso. Bicho, se você faz uma coisa com o Tom Brady e deu certo, ele vai aprender e vai atacar aquilo da próxima vez. Não fica repetindo. Então é um trabalho muito difícil de defesa. Eu acho que é um grande jogo de xadrez.
Eu acho que o primeiro quarto vai ser muito de conhecer o outro time. Até porque os Patriots, eu acho que só anotaram 3 pontos no primeiro quarto na história de todos os Super Bowls que eles participaram com o Tom Brady. Uma parada de maluco, assim. Pra depois você ir, né, tirando as camadas táticas, estratégicas e o longo prazo da partida. Os Patriots são o 26º time contra o play action em rating. Então, acredito que New England, a batalha para a defesa do New England Patriots seja não entrar nesse looping de outside zone barra play action, né? Se essa Sim. ignição der certo, se os Rams estiverem jogando bem no play action e nas outside zones, nas corridas na diagonal pela linha ali, pela parte de fora da linha no primeiro tempo, vocês podem começar a apostar a casa de vocês nos Rams em site de aposta, porque a situação de New England vai ficar muito, muito, muito complicada. Um elemento importante para essa partida, eu não vou entrar nos detalhes porque isso merece um podcast próprio, mas é o que se chama de replays, que é uma técnica de cobertura mais flutuante, por assim dizer, e de acordo com cada situação. Novamente, não vou complicar aqui, porque eu sei que nesse podcast de Super Bowl tem muita gente que começa a ouvir o podcast agora e pode acabar afastando quem está começando agora o futebol americano. Mas basta dizer que é uma cobertura mais em função dos matchups. Então, isso foi desenvolvido pelo Belichick e pelo Saban no meio da década passada, retrasada, desculpa. Na minha cabeça eu estou em 2008, 2009 para sempre. Eu ainda não entendi que estamos na década de 2010. Foi desenvolvido na época de Browns ainda, né? O Belichick era o head coach dos Browns e o Nick Saban era o coordenador defensivo. Então, essa questão defensiva vai ser muito importante. Estou muito curioso para ver quais serão os matchups também. Sim, com certeza. Né? Bom, primeira parte da pauta era essa. Deixa eu ver aqui. O Dudu que fez a pauta colou. Panorama defensivo para frear os Rams, desafiar Goff. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar sobre isso. Na minha concepção, em matchups, acredito que colocar o Stephon Gilmore no Robert Woods seja importante e limitar big plays dos Rams. Né? Se os Rams tiverem muitas big plays, aí acabou o jogo. Sim, também acho. Você não pode deixar as chunk plays acontecerem com uma consistência razoável. E para terminar esse assunto, isso já é dito já há algum tempo. O Sean McVay lê a defesa e fala no ponto do Jared Goff até quando faltam 15 segundos no play clock. É como se até faltar 15 segundos no cronômetro de jogada, no play clock, o Jared Goff fosse o Peyton Manning em campo. Tá? Guarda as proporções, mas o Sean McVay a gente sabe que é um grande treinador ofensivo. Dito isso, acredito que uma abordagem dos Patriots, e os Patriots são uma defesa disciplinada para tal, uma defesa bem treinada para tal, é não mostrar a formação até faltar 15 segundos do play clock, porque aí a comunicação entre o McVay e o Goff é cortada pela NFL. Isso é uma coisa pra gente ficar de olho, isso é algo bem interessante para esse Super Bowl. Certamente. Eu concordo com você. É uma boa colocação. Você tem ótimas colocações, Antônio. Muito obrigado, Eduardo Miceli. Bom, sobre o ataque dos Rams é isso, e é meio que um apanhado de coisas que a gente vem falando já há algum tempo nesse podcast, né? Questão do play action, questão do 11 personnel, ou seja, um tight end, um wide receiver, um running back e 3 wide receivers, que os Rams usam em praticamente 90% das ocasiões. E eu tô curioso para trick plays também, não só passes do Johnny Hacker, o punter dos Rams, em fake punts, que ele já fez algumas vezes essa temporada, mas trick plays como um todo, né? Porque é o que em inglês a gente fala de tendency breakers, que eu não sei uma boa tradução para o português, seria, não sei se quebrador de tendência pode ser uma tradução boa. É uma tradução. Mas jogando contra o New England Patriots, contra o Titã, que é o New England Patriots, você tem que tentar. A analogia da luta de boxe é fantástica para o futebol americano, eu gosto muito dela. Tentar encaixar em algum momento um cruzado no queixo para balançar os Patriots. E foi o que o Phil Special fez no Super Bowl 52. Certamente. E uma coisa que você pode contar, eu acho que nem na questão da trick play mesmo, é que poucas pessoas na NFL, acho que ninguém usa a movimentação antes do snap tão bem quanto chama McVay. E isso para criar confusão na defesa e permitir... Porque é uma coisa que tem que ser lembrada sempre no futebol americano, é uma coisa que me posso até trazer do mundo do roteiro. Você tem o setup e você tem o payoff. Como é que você faz? Você tem um wide receiver X, vamos dizer, o Brandon Cooks. Se o Brandon Cooks está alinhado dessa forma,
né, sei lá, outside the numbers com o marcador em cima dele. Ou seja, ele tá fora dos números com o marcador em cima dele. Ele vai sempre ter um release pra fora correndo uma rota média. Aí na segunda vez que eles chamam isso, ele vai fazer a mesma coisa. Na terceira vez, o cornerback fala, tá bom, ele vai fazer um release pra fora na rota média. O que ele faz? Faz um release interno e sai livre com o cornerback tropeçando. Esse tipo de planejamento às vezes cai muito batido, porque ele tá muito nos pormenores de cada posição. Ah, ele vai fazer o release interno uma vez, duas vezes. Na terceira ele quebra pra fora e sai livre na lateral do campo. Eu acho que o Sean McVay vai tentar fazer isso, porque ele é ofensivamente muito inteligente. E esse é o tipo de coisa que pode deixar a defesa hesitante. A defesa, putz, quando vai ser a hora que eles vão morder? Onde eles vão morder? É isso, é a hora de tentar encaixar um cruzado. Quando esse cruzado vem? É muito isso que eu quero ver. Eu tô ficando. Falando nesse podcast, tô ficando mais animado com esse Super Bowl. Esse Super Bowl vai ser fantástico, Eduardo Miceli. Como será? Vamos dar uma pausa aqui. A gente já falou tudo de Rams, daqui a pouco a gente vai falar ataque dos Patriots em campo e defesa dos Rams. Qual é a sua programação para o Super Bowl 53, meu querido Dudu? Eu ia falar uma coisa horrível, mas eu não vou falar. Vou te mandar por mensagem. Mas manda aqui, aí eu vou dar a risada escandalosa que eu tenho. Refri, cachorro e coxinha, é isso. Refri, cachorro e coxinha. Você prefere coxinha a empada? Prefiro. Ah, eu tô muito fã de empada, cara. Tô muito fã de empada. Todo dia eu tô comendo empada, cara. Empada é um salgado absurdamente bom, cara. Fiquem curiosos. Não, você não pode fazer isso, porque você é um rapaz comprometido, Eduardo Miceli. Não, mas eu sempre falo isso. Eu falo pra Ana, inclusive. Eu falo isso. Amor, o que a gente vai fazer hoje? Amor, só isso. Aí fala o que eu acabei de falar. Vou pegar uma final de conferência e fazer isso aí que você falou. Que isso, cara, não faz não. Agora, já tá percebendo que daqui a umas 4 horas a gente vai receber um bando de mensagem no Twitter. O que é isso? O que você vai fazer? Não pode. Se a gente fala isso aí, vai ter umas notas de repúdio até não poder mais. Vai, com certeza. Mas o que eu ia falar sobre o Super Bowl, cara, eu vou ficar em casa. Provavelmente vou abrir um bom vinho. Bom vinho. Um bom vinho. E vou ver aí essa pelada. Muito bom. Eu estarei de terno, saído do fórum. Diretamente da quinta câmera acima de São Paulo. Vou sair do João Mendes, vou direto pro Sumaré, pra TV. Ai, meu Deus. É maravilhoso. Eu não sei se a gente vai estar de terno ou não, mas eu acho que sim. É uma situação Barney Stinson fantástica, né? Porque o estúdio do ESPN League é um bar e estarei de terno. Você leva o seu... A gente tá fazendo um intervalo pra recarregar as baterias pra falar da segunda parte da pauta, né? Que a pauta, geralmente, são 2 partes. Ataque de um e a defesa do outro, a defesa do outro, ataque de um. Esse terno é você que leva? Não, o terno é da firma. É da firma? Não tenho mais terno. Eu joguei meus ternos fora. Que isso, cara. Eu tenho repúdio... Não, tô brincando. Não, é da firma. É da firma. Porque eu tenho uma história com meu pai com terno que é muito boa. Depois eu te conto. Tá bom, depois você me conta. Meu pai não tem ternos também. Meu pai conta. Estarei no pré-jogo do Super Bowl. Começa às 7h30, mas vai ter uma galera lá. Devo entrar no bloco final, logo antes da transmissão ir direto para Atlanta. Aí estou no stand-by também. Né, que caso tragédia. Caso um míssil acerte o satélite e a gente tenha que fazer o jogo daqui do Brasil, estou eu e o Ari no stand-by. Espero que não seja necessário. E também no pós-jogo aí lá para 1h30 da manhã, então... Inclusive, o Ari tá inspirado no Twitter, hein? Tá em grande fase. Grandíssima fase. Você descobriu o segredo dele ontem. Ele tem um livro de piadas do Ari Toledo. Não, ele pergunta pra Siri no iPhone. Ah, não! Você acabou com um grande mito de Aregar. Não, tô brincando. Ele descobriu isso recentemente. Ele descobriu a Siri anteontem. Normalmente é ele que pensa. A do Pepe Guardiola foi uma coisa absurda, cara. Foi brabo. O técnico que produz petróleo, o Pepe Guardiola, foi algo assim. Eu fiquei surpreso. A última vez que eu estive na ESPN, ou seja, 2, 3 semanas atrás, ele descobriu também perguntas no Instagram. Então, o mês de janeiro tem sido de muitas revelações. Muitas revelações e muito produtivo, sobretudo. Bom, Toca a vinheta. Tocar a corneta aqui. É cocada!
nada, Cantoni. Porra, 20 anos de culto. Inclusive, encontrei o cara da cocada na rua, a gente trocou uma ideia, porque ele vendia cocada quando era moleque. Como que você não tirou uma foto com ele? Ah, porque eu tava com o celular, eu tava voltando da academia. E você não leva o celular pra academia? Não. Quando eu vou pedalar, eu não levo, porque eu levo o Kindle e fico lendo pedalando. Tá. Eu achei que E o Rio de quando eu Janeiro vou malhar, seria eu levo. perigoso a esse ponto de, tipo, poder levar o celular na academia. Não. Mas menos mal. Cornetinha, então. Bom, gente, a gente vai terminando a cobertura do Super Bowl lá no site, no Pro Clube, mas aí também com um podcast especial hoje, exclusivo de sócios, que são superlativos do Super Bowl, né? Melhor Super Bowls pra gente, melhor jogador da história do Super Bowl, que é o maridão da Gi, óbvio. Melhor combinação de uniformes, essa é boa também, hein? Eu tenho um voto clubista. Qual voto de quê? Melhor combinação de uniformes do Super Bowl. Tem que pensar. Tem o meu voto clubista aí. E tem boas combinações, hein? Redskins e Raiders, por exemplo, é uma boa combinação, mas Bela. exclusivo para os nossos sócios, então para assinar profutbol.com.br/assine, profutbol.com.br/assine, ou vai no nosso site na aba Assine, e aí vocês veem os planos lá e podem assinar o nosso site. Lembrando que a cobertura segue em fevereiro, em março, em abril, a gente não para, tá? O podcast vai dar uma pausa de umas 3 semaninhas só pra gente recarregar as baterias, mas tem franchise tag, tem free agency, tem o draft. A gente sabe muito bem, né, Eduardo Miceli, que o futebol americano não para e não acaba no Super Bowl, certo? Certíssimo. profutbol.com.br/assine. Muito obrigado aí a Sullivan e Massadas por essa produção excelente, que é o Rap do Ovo. Trilha sonora de Inspetor, Faustão e o Malandro. Excelente película aí de Xuxa Produções e Globo Filmes. Bom, eu sou muito doente, né, cara? Nossa senhora, velho. Eu não sei como... Eu fui renovar a CNH anteontem. Eu não sei como foi aprovado no psicotécnico da CNH a primeira vez que eu tirei, cara. Isso não poderia ter acontecido. Coisa assim impressionante. Inclusive, queria retweetar o meu próprio tweet, só que aqui no podcast. É impressionante como as pessoas viram o oposto do Ayrton Senna na chuva, os motoristas. Cai um pingo de chuva no asfalto, a galera começa a fazer um monte de cagada, velho. Começa a dar seta, entrar e muda de ideia. Aí os motoqueiros ficam tudo com medo da chuva, porque eles vão acabar se molhando, né, coitados? Realmente dá esse problema. Aí eles ficam ficando mais agressivos no trânsito. E, nossa senhora, eu evitei 2 batidas ontem. Que ia cair o mundo aqui em Você é São um Paulo. anjo. Veneza ia pagar comédia pra São Paulo ontem, mas deu tudo certo. Eduardo Miceli, falando agora do ataque do New England Patriots. Eu acho até engraçado a gente falar dos Patriots, assim. Eu queria ter... Deixa eu só falar uma coisa importante. Fala. Eu queria ter perdido a virgindade ouvindo essa música. Cara, coitada da pessoa com quem você perderia isso. Mas a minha primeira namorada era fã de Star Wars, ela não ia achar tão estranho assim. Tá, talvez. Eu ia fazer uma piada horrível também, de novo. Não, mas segura que o mundo tá meio complicado atualmente. Vamos segurar. A gente sabe muito bem qual é a receita de parar o Tom Brady, já foi dito umas 200 milhões de vezes, e basicamente se o Aaron Donald não conseguir infiltração, parar o jogo terrestre dos Patriots junto com o Sul e não conseguir bater no Brady, acabou o jogo. Pode ser, né? Eu acho que meio que acabou. Eu acho que tem 2 jogadores que serão chave, eles serão fundamentais nessa empreitada. O primeiro deles é o Ndamukong Suh, que ele mesmo falou, galera... Desde que eu tenha recebido... Se eu receber, tipo, one-on-one, uma pessoa, eu tô feliz, sabe? Porque geralmente a proteção vai, né? Ela desliza pra bloquear em combo junto o menino lá forte, que tem os abs incríveis. Que ele parece um Machamp, cara. Um Pokémon. Você viu o story que ele postou, velho? Caraca, não vi não, mas... O Aaron Donald parece um Machamp, uma coisa impressionante, velho. Na verdade ele é um Machoke, porque ele é muito melhor. Na verdade, não, imagina... Machamp, é verdade. Eu pensei no primeiro de todos. Machop. É que o Machamp tem 4 braços, né? Imagina um defensive lineman com 4 braços. Seria uma coisa impressionante. Seria first pick in the draft. Mas assim, o Suh é fundamental, porque ele é um cara que eu acredito que vai ser utilizado com versatilidade dentro dessa linha defensiva, porque ele já foi aí colocado um pouquinho mais para lateral, ele
Ele tem jogado muito nessa pós-temporada. E o Dante Fowler Jr. também tem um trabalho crucial. Primeiro, ele não é bom no run coverage. Ele é horrível contra a corrida. Pois é, então não sei exatamente o que ele vai fazer. Mas é fundamental que o Su consiga dar umas porradas no Tom Brady. E cedo. Cedo, pra quebrar a tendência, o timing do Brady e pra fazer o setup da tendência dos Rams. Agora, isso não é fácil. Qual é o negócio? Os Patriots têm usado cada vez mais o 12 personnel, né? Que na verdade que são 2 tight ends e um running back e um... Perdão, eu quis falar outra coisa. O 21. Não, 21, O 21. também... Dois running backs e um tight end. E também o 22, às vezes. Né? Por que não? Que tem sido fundamental para você dominar os linebackers e as defesas cada vez mais em nickel, cada vez mais em dime. Eu acredito que, sinceramente, é por onde eles vão começar nesse Super Bowl. Você começa tendo o Gronkowski, que só o frame dele já é um 6º jogador de linha ofensiva. Você bota o James Devlin e você enfrenta uma defesa que não é boa jogando contra esse personal. Não foi boa nessa temporada. O próprio Warren Sharp falou aí outro dia que não foram bons números. Então, primeiro, como você freia isso? Eu acho uma tarefa extremamente complicada. E segundo, cara, eu nem sei o que falar, porque parece que é uma máquina tão bem engendrada e com olhos perfeitos e tudo em dia, que é difícil você falar como parar. Você vai porrar o Brady, mas como vai fazer? Você vai blitzar pra sempre? Tenho dados sobre isso. Como? Tenho dados Manda os sobre dados isso. que eu tô formulando mais raciocínios. Em vitórias no Super Bowl, Tom Brady recebeu 25% de blitzes, em derrotas apenas 18%. O Brady, em vitórias no Super Bowl, foi pressionado em 25% dos snaps, em derrotas 31%. Então, aí a gente já vê qual é a fórmula. Nas últimas 3 pós-temporadas, o Tom Brady foi pressionado 44 vezes pelas pontas da linha e 47 pelo interior da linha. Quando ele é pressionado pela ponta da linha, ele tem 53% de passos completos. Quando ele é pressionado pelo interior da linha, 30% dos passos completos. Então, não resta a menor dúvida de que Aaron Donald e Ndamukong Suh são os 2 principais jogadores caso os Rams queiram vencer. O problema para os Rams é que a linha ofensiva dos Patriots não cedeu sacks essa pós-temporada. Shaq Mason, David Andrews e Joe Thuney, que respectivamente são right guard, center e left guard, que jogarão contra Suh e Donald, estão em grande fase. Nessa temporada, incluindo playoffs, o Shaq Mason venceu os bloqueios em 86% das vezes, 4º melhor da NFL. David Andrews em 84% das vezes, 9º melhor da NFL. E o Joe Thuney em 83% das vezes, 15º melhor da NFL, considerando apenas, claro, guards e centers. Então, não vai ser uma missão fácil. O Aaron Donald talvez tenha a missão mais difícil que ele vai ter nessa temporada. E para complicar a situação, o Tom Brady é um cara que faz o diagnóstico rápido da linha defensiva e do pacote que a defesa traz para campo e pode fazer coisa que o Mitchell Trubisky, que é um quarterback infinitamente inferior ao Brady, fez no jogo contra os Rams, que foi se livrar da bola rápido, e isso pode acabar frustrando o Aaron Donald. Daí a gente fala, por que um jogador defensivo não pode ser considerado MVP pelas pessoas normalmente? O Aaron Donald é o melhor jogador da NFL? Provavelmente sim, mas ele não é o mais valioso porque com um esquema você pode tirar o cara de campo. Você corre para cima dele, ou você corre pelas laterais, você anula ele com o jogo terrestre, e se o Brady se livrar da bola rapidamente, isso acaba complicando também a vida do Aaron Donald. Só para arredondar, Dudu, para te passar a palavra, o Brady tem uma média de 2,42 segundos se livrando da bola nessa pós-temporada. Isso é um absurdo. São 90 passes sem ceder sacks e sem ceder praticamente hits também, né? Contra os Chiefs, o Brady até postou no Instagram dele que a camisa estava branca, né? O gramado do Arrowhead é grama natural e ele praticamente não foi ao chão. A camisa dos Patriots branca continuou branca, praticamente passaram o vanish naquele negócio. Então, é uma missão um tanto quanto complicada aí para o Aaron Donald e é um matchup decisivo quando a defesa dos Rams estiver em campo e o ataque dos Patriots também. Gostei. Foi bom, né? Eu não tenho muito a adicionar, não. Eu tava ouvindo o podcast do Ringer, que eles fizeram uma coisa muito especial essa semana, não sei se chegou a ver. E também para trazer os pensamentos que eles estão discutindo com os analistas top lá de fora pro nosso programa aqui, porque a gente debate aqui, a gente também. Eles receberam o Robert Mace, teve uma conversa com o Dan Orlovsky e o... Nosso QB Vodka, responsável por um dos melhores lances da história. Tadinho, né? Ele é lembrado só por causa disso. Tadinho. Não, hoje em dia ele tá esperando essa imagem. E o grande Kevin analista. Clark recebeu o Warren Sharp. Outro grande analista.
O Orlovsky pelo know-how de ser um QB, de ter vivido muito a NFL por muitos e muitos anos, e o Warren Sharp por ser um dos caras... E o Orlovsky jogou nos Rams, inclusive, né? Jogou com o Goff. É. Ele conhece o Goff e tal. E o Warren Sharp é uma das mentes analíticas aí do futebol americano. E o Warren Sharp falou assim, cara, sabe o que eu acho que ia ser maneiro se ele fizesse? Se o Tom Brady começasse o jogo passando bolas em 10, 15 jardas. Porque a gente sabe que o jogo dos Patriots é morte por mil cortes, vamos controlar o ritmo do jogo. Olha o cara da cocada aí, chegou. Opa! Dominando o ritmo. Peraí. É a cocada, Anthony, porra! 20 anos de curso. É isso aí. E porque isso vai deixar a defesa certamente falando, caralho, que porra é essa? Desculpa, perdão da palavra aí, do termo chulo para descrever uma impressão defensiva. Se ele começar a fazer isso, vai entrar muito mais fácil esse ritmo do jogo terrestre, de soltar a bola no running back, seja o James White, seja o Rex Burkhead, seja o Sonny Michel. Burkhead que ficou machucado por boa parte da temporada 2018 e agora tá tendo um papel fundamental. Sobre o Donald, esqueci de falar uma coisa. Quantos sacks Pro Bowlers de 2018 tem contra o New England Patriots nessa temporada? 2. 1. Droga. Só o TJ Watt e a menor marca da NFL contra Pro Bowlers é do New England Patriots. Então, é realmente impressionante. Isso demonstra muito bem como o Bill Belichick sabe que o futebol americano é um esporte situacional e, sobretudo, que o Bill Belichick sabe que ele precisa anular o melhor jogador do time adversário. Quando os Rams estiverem no ataque, vai ser o Todd Gurley. Quando os Rams estiverem na defesa, vai ser o Aaron Donald. Justo. Né? Bom, tem muitas informações aqui que eu tinha para passar ainda, mas com os Patriots no ataque, a gente não pode esquecer da questão do jogo terrestre dos Patriots. Né? O Sonny Michel está em grande fase, está com uma pós-temporada digna de Joe Flacco. Mas é verdade, cara. Desculpa, mas é verdade. Os Patriots correram para 82 vezes, 331 jardas e 8 touchdowns nessa pós-temporada. É a melhor marca de um time Belichick-Brady entrando no Super Bowl, né? Considerando playoffs, claro, né? Só os playoffs. E a defesa terrestre dos Rams, mais ou menos. Fiquei chateado porque a defesa cede 5 jardas por carregada. Acordei, fiquei preocupado. O último time a conseguir chegar ao Super Bowl e vencer, cedendo 5 ou mais jardas por carregada, é o Indianapolis Colts de 2006, que tinha Peyton Manning comandando o ataque, e do outro lado tinha o Rex Grossman, e eu não quero falar sobre. A boa notícia pro torcedor dos Rams, antes que alguém vire e fale, curte a clubista, curte torce pros Patriots, os dodói vão ficar reclamando, é que nessa pós-temporada a defesa terrestre melhorou, né, e jogou contra o Ezekiel Elliott, que foi o líder em jardas terrestres da NFL em 2018. Na pós-temporada os Rams cederam 2.3 jardas por carregada. Então, qual foi o segredo? Principalmente limitar as jardas após o primeiro contato, uma defesa que conseguiu mais infiltração e foi bastante agressiva. Na temporada regular, foram 3 jardas de média antes do primeiro contato. Na pós-temporada, apenas 1.2. Então daí, agora, resgatando o que eu falei há mais ou menos uns 10 minutos, que o Sue e o Donald precisam fazer infiltração. O Aaron Donald, vale lembrar, é o jogador com mais tackles para perdas de jarda nessa temporada. Eu gosto dele. Ele é bom, né? Ele é bom. Ele é bom. Rapaz, falamos bastante coisa, hein? O tempo passou voando e já temos 39 minutos de podcast. Pois é, a gente falou muita coisa a gente tinha discutido também na terça-feira, e eu acho que também a gente ficar manufaturando ideias pra atolar vocês com 1 hora não vale a pena. Posto isso, eu queria te perguntar, quais são as suas expectativas para o Super Bowl? O que você acha? O que eu acho? Você que você vai olhar, o que você prefere ver nesse duelo? Tô ansioso pra ver essa questão do play action, porque taticamente o futebol americano me fascina muito. Tô ansioso pra ver se os Patriots vão marcar mais homem a homem ou mais em zona contra o Jared Goff. Acredito que tenha um pouco mais de homem a homem. Tinha até separado aqui uma informação. Os Patriots jogam homem a homem em 62% da NFL. É o time que mais joga homem a homem e a média da liga é 44%. E aí tem aquele negócio que eu falei que os Rams vão jogar de azul. Não duvido nada que os defensores dos Patriots estejam de luvas azuis. Só que eu não acho que vai ser o mesmo plano de jogo do Super Bowl 36. É porrada nos caras o tempo todo. É porrada na linha.
Eu acho que eles vão jogar em Isso. press coverage, vão encher os caras de porrada, jogar da maneira mais física possível e forçar o Goff a tentar janelas estreitas. Os Patriots cederam só 31% de passes completos em janelas estreitas, melhor marca. Melhor marca não, desculpa. A média da liga é 34%. E tem aqui também alguns números, né? O Stephon Gilmore foi ao Pro e é um excelente jogador jogando homem a homem, é um cara físico. Ele cedeu só 43% de passes completos nessa temporada, melhor que o segundo colocado, que foi o Marlon Humphrey, 43,8%. Sabe quem foi o terceiro? Não. J.C. Jackson, que é o Malcolm Butler Olha. versão 2018, 2019, um cara que não foi draftado, que veio do nada e que assim que entrou na defesa dos Patriots acabou melhorando essa unidade bastante. Cara, sendo bem sincero, falando de expectativas, eu aposto nos Patriots e não é uma questão clubista. Eu acho que os matchups eles pendem todos para New England. A defesa dos Rams historicamente nessa temporada, embora na pós-temporada tenha melhorado, mas muito por conta de incompetência, a meu ver, dos Rams, dos Saints, e incompetência dos Cowboys que acabaram não esticando o campo. Então tinha mais homens perto da linha para limitar o Ezekiel Elliott. Scott Linehan foi mandado embora e não por acaso por conta disso. Linehan, ex-coordenador ofensivo dos Cowboys, não é uma defesa que eu tenha confiança, principalmente contra o Josh McDaniels e o Belichick arquitetando o plano de jogo, e principalmente com o Dante Fowler Jr. tomando na cabeça em outside zone, e com o James Devlin bloqueando, que está em grande fase. Esse matchup, para mim, já cai por terra em favor dos Patriots. Não vejo Tooney, Mason e Andrews, o miolo da linha ofensiva dos Patriots, também tomando tanta pancada assim de Aaron Donald e Ndamukong Suh. A gente não pode esquecer que o Ndamukong Suh nunca teve um impacto forte jogando pelos Dolphins contra os Patriots. Nunca foi uma coisa extraordinária. Então o Belichick tem muito filme, tem muito game tape, tem muito o que dizer para sua linha ofensiva em relação a isso. Tom Brady vai se livrar da bola rápido, Tom Brady tá puto. Esse é um elemento que ninguém tá considerando, ele tá puto. Ele é o Darth Vader, ele tá puto, cara. Eu não consigo apostar contra a instituição New England Patriots com o Tom Brady puto. Não dá. Então, esse matchup também do Brady pistola. Outro, eu não confio no Jared Goff. Eu ainda não consigo confiar. Ele é o pior quarterback da NFL, como a gente falava antes da temporada 2017? É claro que não. Ele é um quarterback Não. consistente, é um quarterback que melhorou muito. E eu não digo só que tipo, melhorou porque o McVay tá ajudando ele. Se você pegar jogos, por exemplo, o Guacamole Bowl, daquele Rams e Seahawks, que os Seahawks estão de verde e guacamole e os Rams de branco sour cream, inclusive patenteada essa expressão por Donato Miceli. A mecânica do golfe era porca, o trabalho de pernas era porco, e o Bill Walsh é um cara que já fala desde os anos 70, 80, que você sabe como um quarterback está jogando pelo trabalho de pernas dele. O trabalho de pernas do golfe era terrível. O trabalho de pernas do Lamar Jackson, por exemplo, é muito ruim, é uma coisa que ele tem que mudar. E o golfe melhorou o trabalho de perna, melhorou a mecânica dele, é muito mais fluida. O golfe tem uma das melhores mecânicas em profundidade da NFL, mas eu ainda não consigo confiar no golfe contra um sistema complexo como a defesa dos Patriots, um sistema que vai disfarçar muitas coberturas, que vai usar a cobertura de pattern match, como eu falei mais cedo. Não consigo confiar nele nesse sentido. Então, eu vejo os Patriots ganhando. Tem um pequeno feeling que vai ser uma pancada, como tinha esse feeling no Super Bowl 48. E a gente não pode esquecer também que o Belichick tem 6 vitórias e 1 derrota contra o melhor ataque em pontos por jogo da NFL em playoffs. Os Chiefs eram o primeiro e sobrou os Rams. Então, que são o segundo temporada regular. E os Rams não vêm numa crescente na reta final da temporada. A gente, por N polêmicas, pelo fato do ataque dos Cowboys ter sido nojento, pelo fato da interferência não ter sido marcada, a gente esqueceu que os Rams não estão jogando bem desde que o Cooper Kupp machucou. Tem mérito? Tem. Mas não é o mesmo Rams que as pessoas estão no imaginário de outubro. É isso. Justo. Eu me senti no Boston Legal, que o Alan no final fazia. Excelente série, inclusive. Que o Alan fazia discurso no final, as alegações finais, né, por assim dizer, e me senti no direito. Inclusive eu farei um vídeo hoje sobre, também vai ter um vídeo lá na ESPN, eu vou falar basicamente esses pontos que eu disse. Fiquei emocionado de fazer esse discurso. Pode ser que eu esteja errado, mas é isso. E as suas expectativas, Eduardo Miceli? E o seu palpite? Eu vou falar um pouco menos que você, se você me permite. Eu falei uns 5 minutos, né? Foi bonito. Falou direto. Até aqui tava jogando Pokémon Snap aqui. Brincadeira. Seguinte, minhas expectativas. Eu tô esperando uma luta de boxe, na qual o Sean McVay vai estudar o Belichick no primeiro quarto e vice-versa. Vão tentar encaixar uns socos, vão errar, vai encaixar um, vai encaixar outro. Vai ser um jogo de gato e rato. Um grande episódio de Tom e Jerry na TV da ESPN pra vocês, 9h30.
do domingo. Mas eu tô meio vacinado, assim. É o terceiro Super Bowl seguido dos Patriots, tá ligado? É meio que assim, o que a NFC vai fazer agora? Tá, Atlanta, bonitinho. Eagles, caraca, deu errado. Tá, Rams, vamos lá. Sabe aquela coisa que você já tá meio, tipo... Eu não consigo pensar se fosse Super Bowl muito diferente. É porque os Patriots são tão dominantes que você fica meio, de fato, vacinado. Eu aposto nos Patriots. Eu acho que foi um time que mostrou dominância na pós-temporada em termos de adaptação, de capacidade de se auto-adaptar e melhorar dentro das suas próprias limitações, do seu próprio pessoal, sabendo o que fazer no ataque, sabendo o que fazer na defesa. De novo, um time extremamente bem treinado que conta com um técnico dentro de campo que é o Tom Brady. Então eu acho isso muito difícil de bater. Acho que os Rams têm muita chance, by the way. Acho que se os Rams... Tem. Não vamos descartar os Saints, ó. No meu coração, o Super Bowl vai ser Patriots e Saints, desculpa. Mas não vamos descartar os Rams, claro, né? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Então é isso. Tá ansioso? Vamos... Palpites! Vamos? Vamos. É a cocada, não, Company, cacete. Porra! Errei o botão. Seguinte, antes de mais nada, para palpite do Super Bowl, queroapostar.com, não deixe de entrar lá. Os assinantes do Pro Clube também tem uma promoção especial com o pessoal do Quero Apostar. A gente vai passar os e-mails dos assinantes de janeiro. Então, bora? Bora. Eu vou abrir aqui um site de aposta pra gente pegar algumas apostas, sem ser aquelas cor do Gatorade, cor da cueca do Brady, sem ser essas coisas aí, umas coisas mais... Vamos lá. Então, a você que aposta na National Football League, venham conosco para o Super Bowl 53. Patriots ou Rams, Eduardo Nicelli? Patriots. Patriots por quantos pontos? Patriots por 4. Tá, pra mim também. Então você iria no Patriots menos 3, que é o handicap. Iria. Cara, tem muita coisa aqui. Vai ter um safety ou não? Eu tô brincando. Não. Total de pontos da partida. O over, pra mim... É 56,5. Mais que 56,5 ou menos? Mais. Menos. Como que você acha que vão ser os kickers nessa partida? Gostkowski e Greg Zuerlein? Vão bater o recorde de field goal mais longo do Super Bowl. Você acha? Acho. Mais longo é 54 já. Então vai ter um field goal de mais de 44,5. Vai. Tá bom, essa é a linha do field goal. Quem que vai fazer touchdown, na sua concepção? James White, todos. Pros Rams e pros Patriots. Quem vai ter mais jardas terrestres, CJ Anderson ou Todd Gurley? Todd Gurley. Então você acha que ele tá saudável? Não sei. Tá, MVP do jogo? James Devlin. Não, fala sério. Não é o Pro que o Anthony Sherman foi MVP com o Patrick Mahomes, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Tom Brady. Uau. Você vai no Brady? Tá, eu vou também. Então é isso, né? Eu tenho uma outra aposta aqui, entre aspas. Quem que vai ser o cara que ninguém esperava que vai aparecer pros Patriots e mandar bem? Porque, por exemplo, Divisional Round de 2016 e Dion Lewis apareceu. A final da Conferência Americana de 2016, Chris Hogan. Super Bowl 51, James White. Super Bowl 52, o Gronkowski deitou e rolou, teve 2 touchdowns. Divisional, o Sonny Michel teve 3 touchdowns contra os Chargers. E na final da conferência, Sonny Michel e Rex Burkhead. Quem vai ser o cara pros Patriots fora o Brady? Vai ser... James Devlin. Estou obcecado com James Devlin. Você tá muito obcecado com ele, cara. Eu tô um pouco. Eu sei que não tem muitos times que tem fullback, mas... Não deixe o fullback morrer. Não deixe o fullback é a melhor posição no futebol americano. Não deixe o fullback acabar. Ai. Bom, é isso, né?
Devia ter cota na NFL pra fullback. Todo time tem que ter pelo menos uns 2 no elenco. Mas você sabe que os times que estão nas finais de conferência, estiveram nas finais de conferência, tem fullback todos, né? Salvo engano. É lógico que tem. Então, fullback, eu ouvi no podcast do Ringer esses dias isso. Well, tô triste. Estou triste que acabou. Até parece que a gente não vai voltar em 2019, pra temporada 2019. Não, né? vamos, mas estou triste porque tá acabando, né, Dorme Série. Ao mesmo tempo eu tô exausto. Tô, tipo, travado aqui de cansaço. Hoje eu fiquei deitado na cama, olhando pro teto, tipo, sem forças. Ainda tem a Spin League mais tarde hoje e graças a Deus, né, muito trabalho, mas tô exausto, vou viajar no final da semana que vem, porque senão vai ser foda. Bom, Eduardo Miceli, 50 minutos de podcast, a gente vai gravar o podcast dos assinantes do nosso querido site e é isso, né? É isso. Vamos gravar o podcast assinante, eu vou pegar uma água, que o Rio de Janeiro tá o quê? Um inferno. E continua lindo. É. Rio de Janeiro não continua lindo? Não, derrubaram o Pão de Açúcar, né? Pra fazer Derrubaram. um shopping. Um shopping. Aí o estacionamento vai ser na Baía de Guanabara, que aterraram também. Aterraram. Tá A lagoa aterraram também. O Cristo Redentor decolou. Decolou. Que nem na capa da Economist. Passa férias em Lisboa. Oi? Que nem na capa da The Economist. Isso. Eu acho que sim. Se eu acho que eu tô pensando certo. É. Bom, tô triste. Fica triste não. Ó, pensa assim, tá chegando o Oscar, né, dia 24 de fevereiro. A gente tem que fazer aquela maratona louca de ver todos os filmes pra você não sentir um completo deslocado na hora das premiações. Não, tô nem aí pra isso aí. Afinal, só tem um filme no mundo que é Star Wars, né, Anthony? Exatamente. Eu gosto de você porque você me conhece. É muito bom, exatamente. Só existe Star Wars. O resto são lançamentos esporádicos aí que acontecem no cinema e tal. Gostei. Foi um tom provocador que você fez, mas não me senti abalado, porque eu concordo. Eu não concordo com isso, muito pelo contrário. É porque senão, né, a carreira de roteirista acabou aqui agora. Você pode começar a fazer fanfics de Star Wars. Ou fanfics minhas também, né? Que eu venho sendo pauta de fanfics aí na internet. Alantony. Não! Não, isso não existe. Fake news, tá ok? Ih, caramba, eu vou ter que tirar isso da edição. Eu vou deixar. Senão. Tira. Não, vou tirar. Deixa eu decorar aqui. Tira. 53 minutos. Foi mais forte do que eu. Eu sei. Isso aí é fake news, Eduardo Miceli. Essa é verdade, fake news. Vamos gravar? Então pega a sua aguinha aí, meu querido. Pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho. Cara, isso era horrível, né? Dança do ET. Ulele, ulalala. Vai, fecha o podcast aí que eu tô levantando aqui já. Tchau, olha eu indo pra longe. Tchau, Dudu. Fizemos todo o estrago que podíamos, gente. Muito obrigado por acompanharmos nessa temporada regular da NFL, nesses playoffs, nesse pré-Super Bowl. A gente volta na segunda ou na terça que vem com o recap do Super Bowl 53, com todos os detalhes, com todas as estatísticas, com todas as histórias, endeusando o Tom Brady ou discutindo sobre a relevância dos Rams na cidade de Los Angeles, que foi pauta do League ontem, inclusive. Então, vai ser muito especial. E aí sim, este será o último podcast dessa temporada 2018. Queria agradecer a todos vocês que se inscreveram em nosso podcast. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no TuneIn, estamos no iTunes, no Pocket Cast. Aonde você ouvir nosso podcast, nós estamos. É só você procurar por NFL no Pro Football Cast, ou pelo meu nome, ou pelo nome de Eduardo Miceli, ou na aba Esportes, que também estamos sempre no topo, no iTunes, vários episódios lá no topo, como mais ouvido de esportes. Teve uma semana que a gente colocou 2 no top 3, por exemplo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E no Spotify, que eu sei que muita gente tem, basta digitar bit.ly/podcast NFL que você vai direto para o Spotify no seu celular. Qual é a vantagem de se inscrever, Curte? Bom, muito simples. O aplicativo te avisa quando tem episódio novo, você pode baixar e aí ouvir no Aikido, ouvir na natação, né? Você tem fone à prova d'água, ouvir no trânsito, etc. Eu adoro ouvir podcast no trânsito e assim em diante. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente nessa temporada. Semana que vem a gente volta com o último episódio. E também a todos que assinaram o nosso site. Não deixe de assinar também. Obrigado a todos que me ajudaram a pagar o IPVA e IPTU nesse mês de janeiro, assinando o ProFootball em profutbol.com.br/assine. Um beijo carinhoso e até a semana que vem. Tchau, tchau.